Pessoal, vamos resolver uma questão da banca Creative. Na planta abaixo, a seguir, foi preciso desenhar o quarto de circunferência com raio X. Pessoal, ele está falando que esse pedaço aqui ó, é um quarto de circunferência e tem raio X. Ou seja, era uma circunferência que foi dividida em 4 pedaços e ele pegou somente essa parte aqui, ó. E que esses dois lados da figura representam o raio e valem X, tá? Então, vamos lá. Aqui vale X e aqui vale X. A figura P, o perímetro P da figura A, B, C, D, E, F, A em função de X é representado por... Ele quer o perímetro dessa figura aqui. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, vamos completar aqui, ó. Aqui vale 5, aqui também vale 5. Então, nós precisamos descobrir 3 lados, ó. Esse aqui, esse e esse aqui para a gente terminar, para a gente conseguir calcular o perímetro. Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo e eu posso aplicar aqui a forma da tangente, porque a forma da tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui nós temos um cateto oposto ao ângulo de 30 graus. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, nós estamos procurando o cateto oposto, eu vou deixar como oposto mesmo, o cateto adjacente vale x. Então, nós vamos ter que o cateto oposto é raiz de 3 que multiplica o x dividido por 3. Então, esse é o valor ali do cateto oposto. Vamos trocar a cor aqui. Agora, nós vamos calcular esse lado aqui, ó. Porque aqui nós temos um triângulo retângulo. E essa parte aqui no triângulo retângulo representa a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Então, aplicando a fórmula de Pitágoras, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que é o x primeiro, né? Mais o outro cateto ao quadrado, que é esse valor que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Raiz de 3, que multiplica o x elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter x ao quadrado mais raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, x ao quadrado fica x ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Simplificando 9 com 3, nós vamos ter 3, aí nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dividido por 3. Resolvendo aqui por multiplicação, nós vamos ter que 3 vezes x, 3x ao quadrado, mais x ao quadrado, 4x ao quadrado. A hipotenusa é igual a raiz de 4x ao quadrado dividido pela raiz de 3. Raiz de 4 é 2, raiz do x ao quadrado é x, a raiz de 3 continua dentro do radical. Nessa parte aqui, nós vamos precisar racionalizar, tá? Então, multiplicamos 2 por raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3, que multiplica o x, e embaixo fica 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3, tá? Então, aqui ó, nós temos o valor do h. Bom, nós descobrimos o h, nós descobrimos essa parte, agora nós vamos descobrir essa outra parte aqui, ó. Esse pedaço aqui, que eu vou chamar de y. Pessoal, aqui nós vamos usar a forma do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2π que multiplica o raio. Se fosse a circunferência inteira, nós calcularíamos assim, ó, 2π e o raio ali naquele caso vale x. Aí eu preciso lembrar o seguinte, que isso aqui representa a circunferência inteira e a circunferência inteira vale 360 graus. Só que eu não quero o comprimento da circunferência inteira, eu quero somente de 1/4 e esse 1/4 aqui representa 90 graus. Então, eu quero somente o comprimento dos 90 graus, né? Então, multiplicando aqui, nós vamos ter que 360y é igual ao 90, que multiplica 2π e o x. Passando esse 360 para lá, dividindo, né? Vai ficar assim, ó. O y é igual a 360 dividido por 2, 180. 180 dividido por 90 sobra 2. Então, nós vamos ter que aquele pedaço ali vale π, que multiplica o x, dividido por 2. Pronto. Bom, agora eu já tenho os 3 pedacinhos ali. E agora nós vamos calcular o perímetro, tá? Então, vamos lá, o perímetro. Bom, o perímetro é esse lado, que vale x, certo?
mais esse lado aqui mais esse, que vale 10, mais esse aqui, ó, o y tá aqui embaixo, ó, que vale π, que multiplica o x dividido por 2, mais esse aqui, ó, o cateto oposto aqui, né, que vale aqui, ó, raiz de 3, que multiplica o x dividido por 3, mais, então nós usamos esse e esse, agora a gente vai usar esse aqui, ó, que tá aqui embaixo, né? Dividido por 3. Eu vou juntar esses dois aqui, ó, então nós vamos ter o seguinte. E vou organizar, tá? Esse x eu vou pôr próximo dos outros que tem x. Então, eu vou pôr o 10 aqui, mais x, mais π, que multiplica o x dividido por 2, mais raiz de 3, mais 2 raiz de 3, nós vamos ter 3 raiz de 3, que multiplica o x dividido por 3. Isso aqui eu posso cortar. Bom, pessoal, eu posso colocar o x em evidência, porque o x está repetindo aqui, ó, nesses três, tá vendo? Então, nós vamos ter que o P vale 10, mais, colocando o x em evidência, vai ficar assim, ó, x dividido por x, 1, mais, o x sai daqui, sobra o π sobre 2, mais, o x saindo daqui fica o raiz de 3. Então, agora nós vamos organizar, porque a resposta está diferente ali, tá vendo? O parênteses está na frente, então organizando, vamos organizar lá na outra página, então vai ficar assim, π sobre 2, mais raiz de 3, mais 1, isso aqui que multiplica o x, mais 10. E o gabarito da questão é a alternativa B, tá? Bons estudos!